A matéria de homilética é uma matéria que tem uma duração de um semestre. Tá? E isso aí dá mais ou menos umas 15 aulas. Existe até mais numa outra versão que a gente tem feito atualmente, que dura um ano inteiro. O que eu quero oferecer para vocês hoje é uma amostra do que seria essa matéria. Talvez muitos de vocês não fazem ideia do que se estuda num seminário, ou numa escola bíblica, uma escola teológica. Então o que a gente quer fazer nessas aulas, tanto hoje como as que vocês terão amanhã, é demonstrar um pouco do que os nossos alunos aprendem aqui em sala de aula. E aí naquela ideia, né? Um pouco focado mais em vida, outro em estudo e outro em ministério. Essa é uma matéria muito mais ministerial, porque é uma matéria que tende a te dar ferramentas, que deseja te dar ferramentas para que você possa ensinar, pregar a palavra no contexto onde você estiver. Na aula de hoje, a gente vai ter mais ou menos um tempo de 1 hora só. Eu quero separar esse tempo em uma primeira metade, uma parte mais teórica, tratando algumas definições, e depois uma parte mais prática, onde eu vou dar para vocês um modelinho de como preparar um estudo bíblico, como preparar uma devocional, que eu acredito que pode ser útil até mesmo para aqueles que já têm essa função nas suas igrejas, para algo que você mesmo tendo tão pouquinho da nossa matéria, você já tenha o que levar e pôr em prática, se assim você precisar e desejar. Ok? Mas eu queria antes conhecer um pouquinho de vocês no sentido de ministério. Quantos aqui têm o costume de ensinar numa escola bíblica dominical ou num estudo de pequeno grupo? Quantos aqui são líderes de pequeno grupo? Você pode só fazer um sinal assim com a mão? Ok. Alguém prega na sua igreja? Ou até mesmo se for um momento de estudo bíblico, assim, grupo de faculdade, algo assim? Ok, beleza. O que eu vou passar aqui para vocês hoje se encaixa especialmente no contexto de ministério na igreja, tá? Mas dá para ser adaptado a outros ministérios também, tá? E eu vou usar muito a expressão aqui, pregação. Mas você pode pensar assim, poxa, mas eu não prego e nem penso em pregar na minha igreja nem em outro lugar. Mas assim, embora eu vou falar de pregação, porque a matéria de homilética está muito ligado à ideia de pregação, aquilo que vai ser passado aqui tem a ver com aula, com devocional ou qualquer outra oportunidade que você tenha de ministrar a palavra a um grupo de pessoas, tá bom? Então as ferramentas que eu vou apresentar aqui são úteis para todos esses contextos, embora sim eu vou focar na ideia de pregação. E aí pensando nisso, em pregação, eu imagino que todos aqui já tiveram diversas experiências com pregação e com pregadores, seja oportunidades marcantes, estilos diferentes de pregação, de pregadores e mensagens que lhe marcaram de uma forma especial. Talvez se eu pedisse para você contar, que eu não vou fazer isso agora, mas se eu pedisse para você contar, você conseguiria se lembrar de algum momento especial, algum culto marcante, alguma conferência, algum congresso, um pregador, uma pregação especial que marcou a sua vida. Você conseguiria por um momento só trazer isso à mente, só lembrar daquele dia? Aquele dia que talvez você vai marcar, vai levar para o resto da sua vida. Você lembra quem pregou, o que foi falado, ou pelo menos um pouco, uma parte que te marcou, talvez o texto bíblico que te marcou, que te ajudou a tomar alguma decisão especial? Vocês têm esse momento, assim, se fosse para compartilhar, você teria essa memória? Pregações que lhe edificaram, que fizeram diferença na sua vida. Pensa aí nesse dia, tenta lembrar desse momento. E aí, eu queria fazer uma pergunta para vocês, e aí agora eu queria ouvir de vocês. Você não precisa falar onde foi, quem foi, o que te marcou exatamente, mas pensa aí que características essa pregação tinha. Por que será que ela foi diferente, talvez, de outras? Você conseguiria dar uma característica, ou pensando em toda a experiência de pregação que você tem como ouvinte, como você rotularia, seja a pregação, seja o pregador, que característica você daria para esse momento? Que tipo de palavra vem à sua mente? Essa pregação foi o quê? Para mim teve muito contexto histórico. Uhum. Da carta de 1 João. Uhum. Esse que eu
edificante para mim. Ok. O que mais? A que eu me lembro foi uma pregação bem embasada na Bíblia, ao mesmo tempo em que o pregador dava todo o coração no momento de expor, como que aquilo realmente mudou a vida, entendeu? Não só uma escrita. Legal. Lá no fundo. Para mim, assim, a pregação que marcou muito teve clareza nas palavras e passar a mensagem bíblica e também aplicações práticas. Ok. Foi prático e teve clareza. Como foi prático para mim foi porque a cara começou a ser Ok, então ela teve uma relevância muito significativa, né, para você naquele momento. O que mais? Alguém desse lado? O que mais? O que é aquela pregação que marcou você naquele dia? Que característica? Como você descreveria ela ou o pregador? Alguma pregação que mostra algum texto bíblico numa perspectiva que eu não tinha tentado ver ela antes, que eu senti que era bem aplicável para a minha vida. Eu lembro que foi aqui no PV. E eu lembro que tinha slides bonitos. Quando você trouxe a atividade e era de manhã, assim. Entendi. Foi uma coisa que eu fiquei, nossa, bonita. Espero que você goste aqui de hoje. Foi que gostado. Oh, que bom. Algo mais? Como você descreveria esses momentos? Ou talvez você não esteja falando porque está batendo aquilo que os outros já estão falando, você não vai falar a mesma coisa, né? Talvez. Mas isso que está sendo compartilhado, você se identifica com isso? Você também atribui essas características àquele momento que você está lembrando? Geralmente, quando se fala de uma pregação que foi importante, que foi edificante, ou até mesmo aquela que mais marcou a nossa vida, essas pregações têm algumas características que são bem comuns. Como, por exemplo, apesar de estilos diferentes de pastores, ou abordagens diferentes, geralmente são pregações em que o pregador consegue mostrar pra gente, a gente consegue olhar na Bíblia e ver que realmente a Bíblia está dizendo aquilo e que aquilo faz diferença na nossa vida. E a gente entende que aquilo é vontade de Deus para a nossa vida. Então ele mostra, de certa forma, vamos usar o termo relevância ou aplicabilidade daquilo que está sendo dito. Então vários de vocês falaram assim, a carapuça serviu, ou foi prático para a minha vida, ou aquilo me impactou de uma forma especial. Então mostra que aquele texto não é um texto morto, frio, mas aquilo tem a ver com a nossa vida. Então a gente fala assim, isso é vontade de Deus. E geralmente essas pregações que mais nos marcaram também tem uma característica de que o pregador conseguiu mostrar isso de uma forma clara. De uma forma que você vai ouvindo e você vai acompanhando, você está entendendo o que ele está dizendo e aonde ele está chegando. Não é uma coisa confusa. Então, dois conceitos aqui que a gente pode, talvez seja um consenso que essas pregações têm. Elas têm relevância e clareza. Mostra como aquele texto é importante para a nossa vida e fazem isso de um jeito claro. E isso é importante ter esses dois aspectos, porque a pregação precisa fazer isso. A pregação é justamente conectar o texto bíblico com aqueles que nos ouvem, mostrando qual é a vontade de Deus para nós. E quando isso é feito de uma maneira clara, didática, poderíamos dizer assim, então aquilo que era uma boa pregação se torna uma pregação ainda melhor. Eu quero desenvolver mais isso olhando para a Bíblia com vocês e a gente vai começar buscando algumas definições de termos importantes na Bíblia. Primeira definição desse nosso momento mais teórico é o que é pregação. Na Bíblia, a palavra pregar, na sua maioria das vezes, é a tradução de um verbo que talvez vocês já tenham ouvido na igreja, chamado querigma, que significa basicamente o que está aqui, proclamar, anunciar, a ideia de entregar uma mensagem. Esse termo era muito usado no contexto antigo, na ideia daquele mensageiro do rei,
que vai até uma cidade, chega lá, sobe no seu caixote e anuncia para todo mundo o que o rei ordenou para o povo daquela cidade. E ali as pessoas param e se preparam para a mensagem e para atender o pedido e a ordem do rei. A gente tem alguns versículos em que essa palavra aparece, dá para a gente ter uma ideia do que a Bíblia chama de pregação, como aqui João Batista, assim surgiu João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Então essa ideia de João se colocava lá em um determinado local, pessoas ali ao redor ouviam a mensagem que ele proclamava e diante disso a vida delas era mudada de alguma forma. Temos também Jesus, daí em diante Jesus começou a pregar e ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Então essa ideia também, dessa mesma imagem de alguém se colocando diante de um grupo e anunciando a vontade de Deus. Eu já quero chamar a atenção aqui para essa ideia de pregação, que a pregação não é algo somente informativo. E aí, já quero chamar uma atenção para essa diferença entre proclamar e informar. Proclamar, que é a ideia da pregação, envolve dar informação. Envolve o informar, mas a proclamação vai além disso. O informar seria basicamente você dar conteúdo, mostrar dados, mostrar algumas verdades para as pessoas. A proclamação tem a ver com explicar essas verdades de tal modo que quem está nos ouvindo precise dar uma resposta a elas. Eles precisam se posicionar diante daquilo que está sendo apresentado. Então a pregação não é só apresentar algum tipo de curiosidade histórica sobre a Bíblia. Por exemplo, digamos que eu estou aqui no momento de pregação ou de devocional com vocês e eu digo algo do tipo: você sabia que a distância do Egito para a Terra Prometida era só de algumas semanas, mas o povo andou no deserto por 40 anos? Ou, os judeus, nos dias de Jesus, oravam constantemente agradecendo a Deus por não terem nascido samaritano. Ok, você pode ouvir esse tipo de informação e pensar: não sabia disso, interessante, ok, agora eu sei, agora faz sentido, é uma parte da história, essa informação me ajudou. Ok, tudo isso é verdade, mas são só informações. A proclamação vai além da informação, porque vai, de alguma forma, conduzir aqueles que estão nos ouvindo a uma atitude, a uma postura, a algum tipo de mudança, seja na forma de pensar, na forma de crer, ou de sentir, ou agir. Espera-se uma reação da pessoa, seja positiva ou negativa, diante daquilo que a gente está anunciando. Então, por exemplo, estou aqui no momento de pregação com vocês e eu digo algo do tipo: gente, Deus escolheu Israel, libertou esse povo do Egito e fez eles andarem 40 anos no deserto antes de entrarem na Terra Prometida. E mesmo diante dos pecados do povo, Deus permaneceu fiel à sua promessa e não abandonou o seu povo. Ponto. Parei aí. Até aqui eu dei boas informações. São informações corretas, são informações bíblicas. Mas até aqui eu só estou falando sobre a Bíblia. Eu estou na parte só assim do conteúdo, eu estou contando uma história. É um ensino, mas é um ensino limitado. As pessoas podem ouvir isso e dizer: ok, não sabia disso, isso aí eu já aprendi antes. Mas a pregação vai precisar dar um passo a mais, vai precisar conectar a gente com essas verdades para entender como isso que está na Bíblia muda a minha vida hoje. Por que Deus preservou esse texto tão antigo para que a gente lesse isso hoje? Como isso muda o meu relacionamento com Deus, o meu relacionamento com o próximo, a minha forma de enxergar a vida, a minha forma de cumprir o chamado de Deus no mundo? A pregação vai fazer a gente refletir em coisas desse tipo. Então eu precisaria dar um passo a mais. Eu poderia continuar dizendo algo do tipo: olha, enquanto Israel estava lá no deserto, uma parte do povo não parava de murmurar, não parava de criar ídolos. Tudo estava ruim para eles, alguns até queriam voltar para o Egito. Mas Deus mostra para eles que aquela murmuração toda, na verdade, era uma murmuração contra o próprio Deus. E aí talvez a gente possa olhar para esse povo e pensar assim: nossa, que povo mau e infiel, hein? Depois de tudo que Deus fez, olha o que eles estão fazendo com Deus. Mas será que a gente é diferente desse povo? Será que a gente também
não tem um coração exatamente desse jeito? A gente fica murmurando e reclamando porque as coisas não são como tinham que ser. E aí, se a gente parar, a gente vai ver que na verdade a nossa murmuração não é uma murmuração contra a circunstância, é uma murmuração contra o Deus que controla tudo e que nos colocou naquela circunstância. Se esse é o seu caso, você precisa se arrepender e voltar a ser grato ao Deus que um dia te escolheu e te salvou também. O que está acontecendo aqui, gente? A gente deixa de ser só o ouvinte de uma história, um ouvinte de informações, e agora a gente precisa responder a essa mensagem. A gente não pode ficar indiferente. A mensagem começa a ser não somente informativa, não só encher a nossa cabeça de conteúdo, mas ela passa a nos dar algum tipo de direção. Então, a gente vai ter que responder isso de alguma forma. Seja um não, eu não creio, não, eu não quero, ou sim, é isso que eu quero, eu creio, eu preciso disso. Mas a gente tem que dar alguma resposta para a pregação. Isso é proclamação, isso é pregação. Isso aparece num texto conhecido de Paulo a Timóteo, quando ele fala da função dele de pregar, onde ele fala assim: prega a palavra, esteja preparado a tempo e a fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Queria chamar a atenção de vocês aqui para algumas partes desse texto. Olha só que a pregação de Timóteo não deveria ser somente algo do tipo: Timóteo, conta aí seu testemunho pessoal, naquele sentido assim, aconteceu isso comigo. Agora, se você acredita ou não, né? Cada um acredita aí no que quiser, mas comigo foi assim, eu acredito nisso. A pregação não era nesse tom, que é a proposta de alguns pastores mais modernos hoje. Também pregação não é simplesmente informações históricas, embora isso seja necessário, a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas ela não pode parar aí, por mais fascinante que seja a história. E alguns de nós têm um desejo talvez mais ardente, né, pela história em si. Mas a pregação não pode parar aí, ela deve vir com um direcionamento. O texto diz aqui como Timóteo deveria pregar: repreenda, exorta, corrija. Então, as pessoas ouviriam essa pregação de um tal modo que ou elas aceitariam aquilo que está sendo ensinado, ou elas negariam com tanta força que elas buscariam mestres que ensinassem só aquilo que elas quisessem, porque se elas continuassem ouvindo aquilo que Timóteo estava falando, elas teriam que negar os desejos mais profundos do seu coração. E elas não queriam isso, então ele fala assim: vai acomodar tanto que é como coceira nos ouvidos, e elas vão fugir. Então perceba que a pregação bíblica é uma pregação onde você não pode ficar indiferente. Ou você se rende a ela, ou você foge. Versículo 3 diz assim: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Queria chamar a atenção de vocês aqui que essa pregação também deveria ser baseada na sã doutrina, ela tem um fundamento. E eu não sei o que vem à sua mente quando se fala em doutrina. Se doutrina é aquela ideia de um ensino chato, maçante, muito teórico, que não faz diferença na vida de ninguém, talvez só para debater entre porque denominação A é assim, aquela denominação B é diferente. Não é essa ideia que Paulo tem em mente aqui quando ele fala de sã doutrina, tá? Ele está falando do fundamento da palavra. Essa é uma mensagem que toca tão profundo no coração que gera esse efeito. Ou a pessoa se rende ou ela é endurecida. É uma mensagem extremamente relevante. Então a pessoa não pode ficar indiferente. Então ela tem um fundamento teórico. Repare também que essa pregação não é simplesmente por causa da sã doutrina, desse fundamento. Pregação não é só chegar diante de um grupo e, eu tenho que ser prático então, né? Então, faça isso, faça aquilo, faça isso, faça aquilo, seja assim ou seja de outro jeito. Pregação não pode se limitar, tem essa parte do direcionamento, mas ela não pode se limitar só a isso.
Então, nem é só informação, nem é só direcionamento. É uma sã doutrina que conduz a um direcionamento. E todas essas direções precisam ser dadas baseado nessa doutrina que é a palavra de Deus. Porque a pregação não é algo que parte de nós. Não pode partir da minha opinião, da minha experiência. A gente tem que falar aquilo que é a vontade de Deus e que está revelado na palavra de Deus. Então a gente não quer conformar as pessoas que nos ouvem simplesmente às nossas opiniões. Ou a nossa autoridade pessoal, né? Faça isso porque sou eu que estou dizendo. Ou faça isso porque eu já experimentei e deu certo para mim. Então, por que você não faz o teste? Não é essa a ideia da pregação. É apresentar o texto bíblico, a sã doutrina e mostrar como isso é relevante na vida das pessoas. Isso é pregar. Então, para a gente ir definindo aqui a nossa conclusão sobre o que é pregação, a gente pode dizer também o que pregação não é. Pregação não é uma palestra. E aqui palestra eu estou pensando só nessa ideia de encher a nossa cabeça com informações, por mais verdadeiras que elas sejam, a pregação precisa ir além disso. Pregação não é um monólogo, onde eu me coloco à frente de vocês e tento fazer a melhor performance possível para simplesmente te entreter durante um tempo, né? Como um stand-up. Pregação não é um discurso motivacional, onde tudo que eu quero é simplesmente que você se sinta bem. Envolve sim as nossas emoções, mas não fica somente nisso. Assim também como pregação não é uma cartilha de regras que quer mover a sua vontade em uma determinada direção do faça isso ou faça aquilo, seja isso ou seja aquilo. Tem a parte prática, com certeza, mas vai além de tudo isso. O que seria pregação então? É anunciar as verdades de Deus e sobre Deus, de modo que o homem como um todo seja convocado a responder à mensagem. E aí eu quero chamar a atenção dessa expressão aqui, homem como um todo. Nós não somos simplesmente seres pensantes, nem somos somente um corpo físico. Nós temos sentimentos, temos intelecto, temos o corpo físico, tudo isso faz parte de quem nós somos. A pregação de alguma forma toca em tudo isso, toca na nossa vontade, toca no nosso sentimento, nas nossas emoções, toca nos nossos pensamentos, na forma como nós vemos a vida e toca no nosso dia a dia prático, aquilo que nós fazemos com as nossas mãos, com os nossos pés, aquilo que nós falamos. Então a pregação tenta pegar o homem por completo. Essa é a ideia. Algumas pregações vão trazer aplicações mais práticas, do tipo, procure uma pessoa que você ofendeu e vá pedir perdão. Isso é bem prático, bem visível. Mas outras pregações podem ser práticas no sentido mais aquilo que você crê sobre Deus, que precisa ser corrigido, a forma como você pensa sobre Deus e acaba se relacionando com Ele. Isso também é uma forma prática, embora talvez não tão visível aos nossos olhos. Talvez esse tipo de definição possa parecer meio difícil de lembrar. Existe uma forma resumida que a gente adota aqui na nossa escola, que é do pastor Davi Murk, onde ele fala que pregação é explicação aplicada. Nós explicamos a palavra e aplicamos a palavra. Pronto. Isso é pregar o texto. Explicação aplicada. Eu não falei no começo da nossa aula, mas se você quiser fazer uma pergunta, fazer um comentário, por favor, levanta a sua mão, fica à vontade para me interromper em qualquer momento, tá? Se não, eu vou seguindo aqui e em alguns momentos, alguns finais de bloco eu abro também para perguntas se você tiver, ok? Mas por favor, fique bem à vontade mesmo. Então olha só, pregação não é simplesmente a gente comentar textos bíblicos em público. Para algumas pessoas, você vai pregar um texto, então você tem que falar um monte de informações, né? O autor, a data, o contexto, diversas teorias sobre aquele texto, posições, línguas originais, tanta coisa. E assim, cara, muito legal, muito conhecimento, isso é massa. Mas pregação não é você ler um comentário bíblico na frente das pessoas, né? É você mostrar como aquilo tem uma relevância na vida delas. Para fazer isso, você vai ter que explicar algumas coisas históricas para fundamentar as suas conclusões. Mas
talvez não seja mostrar tudo o que você estudou sobre aquele texto. Então, guarde essa ideia aqui, que a pregação sempre me faz deixar de ser um mero observador da história para me fazer refletir sobre a minha própria vida. Até aqui tudo bem? Beleza? Diante disso, a gente vai fazer uma segunda pergunta. Qual o propósito da pregação? E diante do que a gente já está vendo aqui, a gente já tem um pouco do norte disso. Que é, por que nós pregamos? Não somente informar, mas transformar. Não somente informar, mas transformar. Nós pregamos a palavra não porque nós queremos preencher um espaço na liturgia de uma programação. Nós pregamos a palavra desejando que vidas sejam transformadas por ela. Esse é o nosso grande objetivo. Claro que isso não depende do pregador, né? Não é a gente que transforma a vida de ninguém, mas esse é um dos nossos grandes objetivos ao pregarmos. Olha o que a Bíblia diz sobre o papel da pregação. 1 Coríntios 1, 21. Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Tem gente hoje em dia que fala que a pregação é um negócio meio ultrapassado, né? Essa ideia de você se colocar na frente de um grupo e anunciar a vontade de Deus, dizer qual a vontade de Deus para a vida das pessoas, isso não cabe mais hoje. A ideia hoje é talvez mais um bate-papo, uma troca de experiências, talvez o seu testemunho, não como algo autoritativo, que você diz que a pessoa tem que seguir o mesmo caminho, mas você conta a sua experiência e fala, ó, funcionou para mim. Agora, diante disso, você toma a decisão que você quiser. O que essas pessoas esquecem é que pregação, como a gente está apresentando aqui, nunca foi algo da moda. Nunca. Olha o que Paulo está colocando aqui desde os dias dele. Deus escolheu salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. A pregação já era loucura nesse tempo. Mas foi o meio que Deus escolheu para que vidas fossem transformadas. Romanos 10, 14 diz assim: como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele em que não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Deus escolheu usar a pregação para alcançar as pessoas que Ele deseja salvar. Qual o papel da pregação, então? Não somente informar, mas transformar. E aí, novamente, eu preciso destacar isso. Eu não quero dizer com isso que essa transformação, quem opera somos nós, tá? É gerada por causa de nós. Não é por causa de nós, mas é por meio de nós. É por meio do nosso ministério na vida das pessoas. Como instrumentos, não como agentes, tá? Mas como meios, porque Deus escolheu usar a loucura da pregação para transformar vidas. Um outro texto importante, também de Paulo, Colossenses 1, 28 e 29, ele diz assim: nós o proclamamos, falando de Cristo, nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Então, como Paulo proclamava? Diz aqui, advertindo e ensinando. Isso tem a ver com a ideia de aplicação. Essa mensagem era uma mensagem relevante para a vida daquelas pessoas. Então, advertência e ensino. E ele tem um fundamento, ele fala, com toda a sabedoria. E aí entenda-se aqui, sabedoria de Deus, revelada nas Escrituras, na palavra de Deus. Pergunto para vocês, para que Paulo pregava? Qual que era o seu propósito? Olhando aí no texto. Qual era o seu grande objetivo? Alcançar os gentios. Ao... Proclamar o evangelho aos gentios. Sim, com certeza. Ele queria fazer isso e alcançar essas pessoas. Agora, com base nesse próprio texto aqui, ele fala qual que é o objetivo dele. Todo homem perfeito em Cristo. Todo homem perfeito em Cristo, né? Para isso eu me esforço. Ele queria não só tornar essas pessoas mais inteligentes com teologia, ele queria que a vida delas fossem transformadas de modo que elas fossem se tornando mais parecidas com Jesus.
Qual é o propósito da pregação, então? Não somente informar, mas transformar. E aí note que quando Paulo fala que ele prega para que vidas sejam transformadas à imagem de Cristo, ele não está negando o agir do Espírito Santo, né? Se a gente voltar aqui, ou se a gente vir aqui, ele fala, para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força que atua poderosamente em mim. Ele sabe que é o poder de Deus que estava ali agindo na vida dele. Mas ao mesmo tempo ele diz que se esforça. Essa é uma palavra bem forte que ele usa. No original essa palavra agonizo, que é de onde originou a nossa palavra em português agonizar. Claro que Paulo não está referindo à mesma ideia, né? Existe uma distância de tempo aqui. Mas só para você ter uma ideia que essa é uma palavra forte, que indica um esforço que vai realmente ao extremo. Ele está falando assim, eu uso todas as minhas energias para isso, eu realmente me esforço para isso, para que as pessoas sejam transformadas. Então, apesar de ele saber que é o poder de Deus e é quem Deus que salva, ele também fala, eu me esforço ao máximo para que isso aconteça. Porque ele sabia que o Espírito de Deus opera nos corações por meio da pregação, como um instrumento. É como se a pregação fosse o bisturi do Espírito Santo e ele opera nos corações por meio dela. Tem um pregador bem famoso do século XX chamado Martin Lloyd-Jones, considerado um dos maiores pregadores da sua época, referência na pregação até hoje, e ele fala num dos seus ensinamentos aos seus alunos que as pregações deveriam fazer com que as consciências fossem cutucadas. Ao ouvir uma pregação, em algum momento dela, em uma determinada parte, você precisava parar e pensar na sua vida e de alguma forma entender a vontade de Deus para a sua vida. Se isso não está acontecendo, você pode estar ouvindo uma bela palestra, mas não necessariamente uma pregação. Então, a gente pode acrescentar aqui na nossa resposta. Propósito da pregação, transformar vidas para a glória de Deus. Queremos que as pessoas sejam mais moldadas à imagem de Cristo. Pessoal, e especialmente aqueles que já têm esse ministério nas suas igrejas, de estar lá ministrando num pequeno grupo, numa classe de escola bíblica dominical, devocionais, onde for, onde Deus te colocar para ministrar, a gente precisa ter isso aqui em mente. A gente precisa que isso norteie o nosso esforço, o nosso trabalho na hora de ministrar a palavra a outras pessoas. Porque algumas pessoas, quando esquecem isso, acabam perdendo a motivação de se esforçar para preparar uma pregação. Fazem de qualquer jeito, fazem sem vida. As pregações se tornam sem vida, se tornam murchas, frias. Às vezes parece que a própria pessoa nem queria estar ali. Ela está ali porque era a minha vez na escala. Mas como eu queria que fosse outro aqui. E aí preparam de qualquer jeito, preparam um dia antes, enchem o estudo de histórias, piadas, frases clichês e depois que Deus te abençoe. Normalmente esse tipo de pregador perdeu de vista o propósito da pregação. E aí as pessoas que ouviram esse estudo acabam saindo com fome da palavra de Deus. Lembre que Paulo se esforçava, apesar de saber que é o Espírito quem faz a obra, quem transforma os corações. Então, todo pregador, toda pessoa que se coloca à frente para ministrar a palavra para alguém, vive de certa forma um paradoxo, porque a gente sabe que o responsável total pela obra, a obra na vida do coração de uma pessoa, é de Deus, tá? É do Espírito. Mas ao mesmo tempo, esse pregador tem que trabalhar ao máximo como se tudo dependesse dele. E de alguma forma Deus age por meio do nosso esforço também. Deus honra o nosso esforço. Então a gente deve se empenhar ao máximo nessa missão. Não percam isso de vista, porque no dia que nós perdemos isso de vista, o nosso esforço nesse tipo de ministério será mínimo. Novamente, porque pregamos não somente informar, mas transformar, e aí podemos acrescentar aí, conduzindo pessoas a Cristo. Queria deixar uma sugestão para vocês, especialmente aqueles que já atuam nesse ministério de ensino, de pregação. Sempre que você for preparar um estudo bíblico, faz uma oração a Deus, dizendo algo do tipo: Senhor, não permita que aquele tempo em que eu vou estar lá ministrando seja só mais um tempo, seja só mais uma palavra ou preencher espaço numa liturgia.
mas que seja um tempo em que vidas sejam transformadas. Senhor, que apesar das minhas limitações, apesar dos meus temores, que haja edificação, que as pessoas respondam com fé, que elas se aproximem mais de Cristo. Experimente fazer esse tipo de oração sempre que você estiver preparando o seu estudo. Isso vai te ajudar também a lembrar de por que você está fazendo aquilo, ou por que você deveria estar fazendo aquilo. Se a gente perder isso de vista, a gente vai acabar desperdiçando as nossas oportunidades, e não só isso, desperdiçando também o tempo daqueles que estão nos ouvindo. Algum comentário ou pergunta até aqui? Tudo bem mesmo? Beleza, vamos seguir aqui para mais umas definições. Eu queria falar um pouquinho sobre a ideia de homilética. Vocês têm algumas definições aqui, né, de homilia, e a ideia de homilética eu quero focar aqui essa última frase, que fala que homilética é a arte de pregar sermões religiosos. Quando a gente pensa em homilética, esse é o nome da matéria dada para essa ideia da oratória na proclamação da palavra. Tá? O foco não é somente o conteúdo, né, nessa matéria, mas é também como você apresenta esse conteúdo. Nós queremos ministrar a palavra, mas nós queremos fazer isso de uma forma didática, clara. Então a matéria de homilética tem esse propósito também, de te dar ferramentas para que você consiga organizar aquilo que está na sua cabeça e passar para as pessoas de uma maneira que elas entendam. Então, nesse sentido, a homilética é tanto ciência como arte. Ciência porque existe um conhecimento objetivo, existem regras, existem métodos, mas também é arte porque envolve habilidade, estética, criatividade, beleza e por aí vai. Então, com relação à ciência, ao conhecimento, todos nós podemos ter o mesmo conhecimento, porque a gente pode fazer o mesmo curso, podemos ler os mesmos livros e adquirir as mesmas informações. Com relação à arte, o nosso desempenho vai ser bem diferente, porque vai depender do nosso treino, das pessoas que nos avaliam e nos ajudam a melhorar naquilo que a gente precisa e, claro, questões naturais aí de seu perfil, temperamento e coisas assim vão influenciar de alguma forma, embora isso não seja algo determinante. Só para dar um exemplo da ideia de homilética como ciência e arte, a gente pode pensar como escrever bem. Escrever bem é tanto ciência como arte. Por exemplo, existe a parte da ciência, que é regras gramaticais, sintaxe e pontuação, coisas do tipo. Então, se você vai fazer um curso, talvez alguns estejam fazendo isso, curso para como fazer uma redação, tem lá uma série de regras que você precisa obedecer para que a sua redação seja considerada uma boa redação. Evitar repetições de palavras, por exemplo, pleonasmos ou frases clichês. Mas também existe algo da escrita que é a parte da arte, a escolha das palavras, o tamanho das frases, o ritmo em que as ideias são apresentadas. Então isso tem algo a ver com estilo, com criatividade. Por exemplo, tem gente que eu gosto muito de ler, não importa o que essa pessoa escreva. Se ela está falando sobre teologia, sobre política ou contando uma experiência de quando ela foi na padaria comprar pão. Se ela faz uma postagem, você começa a ler e vai até o final porque aquela leitura te prende. Tem gente que é assim. Tem outros que escrevem muito bem em termos gramaticais, as regras do português, é tudo perfeito, mas é muito chato de ler. Começa a ler, pode ser muito verdadeiro, mas bate o olho e passa. Porque envolve essa questão de arte também, a escrita. Agora, também uma observação, também existe muita questão de gosto pessoal. Isso também acaba pesando nessa avaliação. Mas o ponto existe ciência, que são regras objetivas, e existe a arte, que é a parte da habilidade e como você trabalha com essas regras. E na questão da arte, quanto mais você trabalhar, quanto mais você treinar, mais chances você tem de ir melhorando. E aí, diante disso, a gente pergunta, por que é importante se dedicar à homilética? Uma das respostas que a gente pode dar é a seguinte: os bons pregadores são considerados bons não só porque eles são bons teólogos, não só porque eles têm um bom conteúdo, mas porque eles sabem apresentar esse conteúdo de uma forma bem feita. Se a gente pegar, por exemplo, os grandes nomes que nós temos hoje da pregação, Augustus Nicodemos, Paul Washer, John Piper, Jonas Madureira, Emílio Garófalo e por aí vai. Esses caras não têm somente uma boa teologia,
Eles têm habilidade para comunicar essa boa teologia. E não pense que isso é algo natural deles. Isso é fruto de muito estudo, de muito treino. Claro que também tem a ver com a capacitação que vem de Deus, né? Mas um outro dia eu estava ouvindo um testemunho do John Piper, onde ele falava que na época de ensino médio dele, ele simplesmente congelava só de ter que chegar numa classe de 20, 30 pessoas para apresentar um trabalho. Ele não conseguia, ele travava totalmente. Era praticamente impossível ele falar em público. Ele começou a perceber que coisas precisavam mudar na vida dele. Algumas dessas coisas ele percebeu que eram pecados do seu coração. Isso precisou ser tratado com a Bíblia. Outras coisas era questão de estudo, de treino. E ele começou a treinar nisso e contar com a ajuda de pessoas também. Hoje ele é uma referência para todo pregador. E aí um lembrete importante dentro disso. Quando a gente pensa assim de sermos bons comunicadores, a nossa ideia não é ser um bom comunicador simplesmente para sermos bons, no sentido de glória pessoal. Nós queremos ser bons comunicadores porque nós queremos que a mensagem que nós temos e que transformou a nossa vida alcance mais pessoas e que elas entendam isso que nós queremos comunicar a elas. Que a mensagem que nós temos na nossa cabeça e no nosso coração seja bem comunicada para essas pessoas que estão nos ouvindo. Essa é a nossa motivação, esse é o nosso objetivo. Por isso vale a pena se dedicar à homilética. Tem gente que tem um conteúdo incrível, mas na hora de comunicar se confunde todo, a gente não consegue entender nada, acaba desistindo de ouvir essa pessoa. A mensagem acaba ficando comprometida. Bom, essas são algumas definições que eu queria trazer para vocês e um pouco do que a matéria se propõe a fazer. Eu queria apresentar um modelo de método que a gente usa aqui no Instituto, que é para nos auxiliar na nossa comunicação. Então, quero apresentar para vocês aqui um panorama do nosso método homilético. Eu vou apresentar em duas etapas. Primeiro, bem a base mesmo, o modelo mais básico e fundamental, e depois a gente deixa isso um pouquinho mais complexo e eu vou dar para vocês um modelo de devocional, depois eu vou entregar uma folha para vocês. Regra básica de homilética, tá? Para você comunicar qualquer mensagem. E aí lembrando, essa regrinha aqui, quando a gente está na parte mais prática, se aplica até mesmo a trabalhos que você tem que fazer na faculdade ou no trabalho, apresentações para qualquer grupo. Isso vale para qualquer mensagem que você queira comunicar para um grupo. 3 passos. Primeiro, diga sobre o que irá dizer. Esse é o primeiro passo. Diga sobre o que irá dizer. Segundo passo, diga o que disse que ia dizer. E por fim, diga o que foi que você disse. Simples. A gente pode aplicar isso a qualquer coisa. Por exemplo, eu quero aplicar agora alguns avisos que eu preciso dar para vocês. Tá? Preciso dar para vocês alguns avisos sobre a nossa programação. São 3 avisos. Primeiro, sobre o nosso tempo social. Talvez você já tenha visto na programação que vocês receberam, que depois da nossa aula hoje nós vamos ter um tempo social ali, com bate-papo, talvez alguns jogos, vai ser lá no refeitório, tá? Então acabando aqui, a gente vai para lá, vamos ter um biscoitinho, um suquinho, um tempo aí para a gente poder se conhecer, conversar. Então aproveite esse tempo, aproveite para conversar com pessoas que você ainda não conhece, o tempo aqui vai passar muito rápido, então esses tempos sociais servem para ajudar a gente nisso, tá bom? Tempo social, tanto hoje à noite como amanhã de noite. Segundo aviso é sobre um tempo de hora silenciosa, ou tempo de devocional. Se você olhar depois na sua programação, amanhã, 7 da manhã, existe esse tempo chamado, aqui a gente chama de hora silenciosa. É um tempo individual, onde você vai escolher qualquer lugar do campus, vai sentar com a sua Bíblia, vai ter um tempo de oração, vai escolher um texto, meditar ali naquele texto e ver, entender um pouco melhor da vontade de Deus para a sua vida. Esse é um tempo individual, não é um tempo onde você faz em grupo, compartilhando com alguém, e eu peço que vocês respeitem esse horário, que vai até a hora do café da manhã. Às vezes alguns acabam um pouquinho antes, então se isso acontecer, evita aí conversa alta, coisa assim, porque pode ter alguém que está finalizando ali o tempo devocional dele, então esteja sensível a isso, tá bom? Então
Logo depois é o café da manhã. Então vocês vão acordar, vão fazer uma tarefinha ali de quarto e depois tem essa ideia do tempo a sós com a palavra de Deus. Os nossos alunos fazem isso todos os dias aqui no campus. Esse era o segundo aviso. O terceiro aviso é sobre tarefinha de quarto. Também todas as manhãs existe uma arrumação do quarto. Você acorda, você precisa arrumar sua cama, arrumar suas coisas, recolher suas roupas, colocar tudo ali minimamente organizado. E aí o pai e mãe de quarto de vocês, que são os responsáveis, vão orientar em como isso funciona. E aí vocês dividem as tarefas e todas as manhãs tem essa rápida arrumação antes de sair para o seu tempo devocional. Qualquer coisa, os pais e mães de quarto vão orientar vocês em como isso funciona. Ok? Esse era o terceiro aviso e esses são os 3 avisos que eu tinha para dar para vocês. Tempo social, tempo de hora silenciosa e o tempo de tarefinha de quarto. Olha o que eu acabei de fazer aqui com vocês. Fiz uma introdução. Gente, preciso dar alguns avisos para vocês. Tenho 3 avisos. Depois eu falei da minha mensagem. Entreguei o conteúdo e depois uma conclusão. Isso eu fiz em 2 níveis. Eu fiz no nível macro e no nível micro. Olha só como. Falei, gente, preciso falar aqui alguns avisos para vocês. Tenho 3 avisos. Dei os meus 3 avisos e depois recapitulei falando, bom, esses foram os 3 avisos que eu tinha para dar. Tempo tempo social, tempo de hora silenciosa e o tempo de tarefinha de quarto. Mas eu também fiz isso num nível micro. Eu fiz isso para cada aviso. O primeiro aviso é sobre o tempo social. E aí explico qual que é o tempo social. Depois que eu expliquei, falo, então é isso. Tempo social, esse era o primeiro aviso. Todo dia, depois no final do dia. O segundo aviso é tempo de hora silenciosa. Dou o conteúdo do segundo aviso e falo, bom, é isso aí, tempo individual, tal, só recapitulo alguma informação mais importante. Basicamente, é isso que a gente faz na comunicação. A gente faz uma introdução para preparar as pessoas para aquilo que a gente tem a falar. Quando a gente fala sobre o que a gente vai falar, a pessoa já cria uma expectativa, já sabe mais ou menos o que ela deve esperar. Então ela se prepara melhor para receber a informação. É diferente de simplesmente eu chegar e falar assim, gente, depois aqui a gente vai ter um tempo social e já começar a explicar tudo para vocês. Algumas informações podem ficar perdidas, especialmente se for muita informação. Então imagine numa pregação onde você vai ficar 40 minutos falando. Então preparar as pessoas para aquilo que você vai dizer tem um valor bem importante. Depois vem o conteúdo e, por fim, uma recapitulação e conclusão, repetindo e enfatizando aquilo que você queria destacar. Fácil? Vamos complicar um pouquinho? Vou pedir para que vocês me ajudem aqui, pegando uma folha e passando lá para trás, por favor. Acho que tem suficiente para todo mundo. Essa folha é de vocês, então vocês podem ficar à vontade para fazer as anotações que precisarem. Tá? Tem informação nos 2 lados e eu quero explicar essa ferramenta que tem sido bem importante no dia a dia aqui dos alunos e no ministério dos alunos. É um modelo para você preparar uma devocional. Não importa o tempo que ela tenha, tá bom? Você pode seguir esse modelo. A ideia é a seguinte: toda devocional, toda mensagem existe ou tem uma forma e tem um conteúdo. Tá? Com relação à forma, existem várias maneiras de você apresentar, de você organizar a ideia. Isso aqui que eu vou propor para vocês é uma forma possível, então não é a única. Você pode criar adaptações dentro disso, mas eu queria sugerir especialmente para aqueles que ainda não têm muita experiência, que tente adotar exatamente aquilo que está colocado aqui, e aí a partir do momento que você vai se acostumando, você vai adaptando ao seu contexto ou até mesmo ao seu estilo. Mas repare, eu quero acompanhar comigo nessa primeira coluna mais escura. Você tem esses 3 passos que foram apresentados agora. Digo o que irá dizer, é a introdução. Depois, a maior parte
é o diga o que disse que iria dizer. Essa é a parte principal, é o corpo da sua mensagem. E no final temos a conclusão, diga o que foi que você disse. Eu queria explicar brevemente essa ideia aqui do esboço, tentando dar algum tipo de exemplo para vocês. Tá? Então, vou pedir ajuda de vocês também com a leitura. Então, começando aqui com Giovana. Pode ler, por favor, essa parte do objetivo e depois, você que está ao lado, desculpe, não sei o nome, lê a parte do como, tá bom? Objetivo: preparar os ouvintes para o assunto da devocional. Como história, vídeo, música, testemunha, uma pergunta, um estudo de caso, uma reportagem. Algo que faça surgir perguntas que o texto responda. Obrigado. Então a ideia aqui da introdução é você orientar para onde que você vai antes de você ir. É mais ou menos aquela pessoa, quando se você dirige, você vai entender esse exemplo. Você está seguindo alguém, se essa pessoa vira sem antes dar seta, isso te atrapalha, né? Você não se prepara para isso. Então se ela diz para onde ela vai antes de ir, isso te ajuda a acompanhá-la melhor. Então a introdução serve para isso, isso te ajuda a ganhar clareza na sua explicação do conteúdo. A ideia da introdução não é um quebra-gelo, tá bom? Não precisa ser engraçado, pode ser, não tem problema nenhum em ser engraçado na introdução, mas esse não é o grande objetivo. O grande objetivo é dar clareza, é orientar a pessoa sobre aquilo que vai ser dito. Então, por exemplo, se eu fosse falar aqui, fazer um devocional com vocês, e eu fosse falar sobre santificação, eu poderia levantar algumas perguntas relacionadas à santificação. Como, por exemplo, se é Deus que opera a santificação no nosso coração, que responsabilidade nós temos? Se é Deus que nos transforma, eu tenho que me esforçar em alguma medida para ser mais santo? E aí espera-se que o texto que eu vou ler em seguida, de alguma forma, me ajude a responder esse tipo de questionamento, né? Ou outro questionamento sobre santificação. É algo que eu realmente deveria buscar, até porque a gente não vai ser 100% santo enquanto a gente estiver aqui. A santidade perfeita é só quando Jesus voltar. Então, é algo que eu deveria me preocupar em tentar ser mais santificado? E por aí vai, a gente poderia pensar em outras formas. Mas a introdução é a apresentação do conteúdo. É nesse momento em que você já aponta de certa forma a relevância daquilo que você vai falar e a pessoa que está te ouvindo, de certa forma, vai decidir se ela quer continuar te ouvindo ou não. É mais ou menos aquela ideia, sabe aquele vídeo do YouTube que tem 5 segundos de propaganda? E aí você já vai ouvindo com o dedo ali no pular, mas às vezes você não pula, às vezes você continua, porque aqueles 5 segundos, de certa forma, falaram alguma coisa que você fala assim, opa, calma aí, isso aqui me interessa. A introdução é esse momento mais curto mesmo, mas que você vai mostrar assim, ó, você deveria me ouvir na próxima meia hora que eu vou falar aqui. Tá? A introdução tem esse propósito. Aí vai vir uma transição, onde você vai... essas transições são para dar uma certa naturalidade entre esses blocos, tá? Para não ficar um negócio muito seco. Então, ó, isso tem a ver com o texto que eu gostaria de refletir hoje. Ou, vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. Ou, tem um texto que fala exatamente sobre esse assunto. E por aí vai, tem várias formas de você fazer essa transição. E aí você vai anunciar a referência bíblica e vai aguardar. Algo importante, procure repetir a referência bíblica que você quer que as pessoas abram, porque falar só uma vez pode não ser suficiente. Então, fique atento também, veja se as pessoas ainda estão procurando o texto, seja no celular ou folheando as páginas da Bíblia, porque se você quer que elas acompanhem, então espere elas abrirem. Possivelmente você já participou de algum momento no culto em que a pessoa que está à frente fala algo do tipo: abra aí a sua Bíblia em 2 Samuel 25, 37. O texto diz assim. Espera aí.
Então isso acaba atrapalhando. Enquanto você lê o texto, a pessoa está procurando, ela nem sabe, depois ela esquece, ela vai começar a procurar o livro e depois ela pergunta, é o quê? É 2 Samuel o quê? E você já está lá explicando as coisas. Então não vai ser claro esse tipo de mensagem, isso atrapalha na sua comunicação. Então esteja atento a isso. Depois vem a explicação. Você poderia ler, por favor? O que diz o texto? Objetivo: explicar o texto base focando na interação autoral, contexto histórico e o entendimento dos primeiros leitores. Ok, algo que vocês vão aprender em algumas matérias aqui, se vierem estudar com a gente, é sobre como estudar a Bíblia. E aí, interpretação bíblica, como você interpreta um texto bíblico. E um dos passos é a gente olhar para o texto, a princípio, como observador. Pensando, o texto não está falando diretamente para mim, ele está falando, é quem está falando e para quem está falando. E isso ajuda a gente a não cometer alguns erros básicos de já pegar um texto e falar, o texto está nos ensinando o que eu devo, porque dependendo do contexto histórico, eu não devo exatamente fazer aquilo, mas com certeza aquele texto me ensina algo, só que a gente tem que fazer algum tipo de transporte. Então existe um tipo de transporte que é legítimo, existe uma matéria especificamente para isso, não é o foco da matéria de homilética, mas a ideia é que na parte da explicação, você vai dizer para as pessoas exatamente isso. Quem disse, para quem ele disse, por que ele disse, o que disse. Aí como você faz isso? Aí pode ler, por favor? Leia o texto. Explique somente aquilo que foi relevante para o entendimento do texto. Atenção nas expressões centrais. Explique cada uma, mesmo que pareça algo. Ok, então é importante quando a gente vai pegar um texto, pensar em quais são as palavras centrais e importantes, e mesmo que tenha uma palavra que seja muito conhecida, a gente explicar. Exemplo, temos muitas palavras que a gente usa o tempo todo, como graça, arrependimento, perdão, fé. A gente usa tanto que às vezes a gente parte do pressuposto que todo mundo tem o mesmo entendimento que a gente tem sobre esses conceitos. Pode ser importante você parar e explicar cada uma delas, mesmo que seja uma explicação breve e simples, tá? Então, imagina que eu estou lá falando sobre a santificação e eu posso no texto que eu tô usando, parar e explicar a palavra santificação em si, que é a ideia de santificar, a ideia de separar, de tirar de algo para algo. Então, sai de um propósito para viver um outro propósito. E a ideia de santificação como um processo de limpeza, de purificação. Então, eu posso ir explicando termos nesse sentido, tá? E é muito importante que você sempre vá para o texto e tente mostrar para as pessoas que aquilo que você está falando não está vindo da sua cabeça. É o texto que está ensinando isso. Então sempre olhar para o texto, fazer as pessoas olharem para o texto, ler o texto com você e fala, olha o que o texto está dizendo. Para ajudar na explicação, a gente pode usar uma ilustração. E aí tem aqui o quadrinho, né? Você pode me dar um exemplo disso? Você poderia ler, por favor? Jogar a luz na explicação, tornando os conceitos mais claros e próximos, garantindo que todos compreendam bem o sentido original da passagem bíblica. E o como? Bruna, pode ler? Como história, testemunha, buscar paralelos com esportes, ciência, natureza, coisas do dia a dia, etc. Obrigado. A ideia aqui da explicação pode ser algo muito teórico, muito abstrato, como explicar o que é santificação, a ideia de purificação, separado de algo para algo. Se eu vou explicar o que é graça, o que é amor, tudo isso pode ser assim, muito campo das ideias, que as pessoas até concordam em alguma medida, mas talvez elas tenham dificuldade de visualizar. A ilustração significa jogar luz. Então eu quero deixar mais claro o que eu estou querendo explicar. Eu uso um exemplo, uma comparação, uma história, coisas do dia a dia. Tá? Então eu poderia, se eu quero ilustrar a ideia de santificação, eu poderia perguntar assim, vocês já viram uma pessoa que teve o seu corpo queimado e as roupas grudaram na pele? Aquela roupa vai aos poucos matando a pessoa, aquilo precisa ser tirado. Sabe como que isso é tirado? Esfregando a queimadura. Aquilo dói extremamente, mas a pessoa se submete, por mais que ela queira que aquilo pare, ela se submete porque ela sabe que aquilo está matando o seu corpo e aquele processo vai trazer vida para o corpo dela. O pecado faz algo semelhante com a gente, é algo que está impregnado na nossa carne. Isso precisa ser removido e às vezes para ser removido dói. O processo de santificação dói.
mas é o que nos traz vida, que nos ajuda a desfrutar da verdadeira vida que Cristo veio nos trazer. E por aí vai. Às vezes o próprio texto já traz algum tipo de ilustração. Por exemplo, se você fosse olhar aquele texto conhecido de Hebreus 12, que fala: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, né? Aí fala assim, nos desvencilhando de todo o peso e do pecado. Ele já está usando a ilustração de alguém, um atleta, alguém que corre e que se livra do peso, porque o peso atrapalha na corrida. Se você quer correr mais rápido e chegar mais longe, você tem que usar roupas leves. A gente pode usar até o exemplo do atletismo mais recente, contemporâneo nosso. Então, às vezes o próprio texto já te dá uma imagem para que você explore isso. Então você nem precisa usar muito da sua criatividade, é só usar a ilustração que o texto já está te dando. E aí, geralmente a ilustração vai fazer esse gancho, né? Você explica a ilustração e fala, bom, de uma forma semelhante ou parecido, também é o que o texto está nos ensinando aqui. Beleza, até aqui foi informação. Até aqui eu estou explicando o que o texto está dizendo para aquele povo, para os Efésios, para Israel, para Timóteo, para Tito, seja lá quem for. Aí vem a pergunta-chave de virada aqui na parte da implicação, que é o e daí? O que isso muda na minha vida? E aí, próximo, pode ler, por favor? Objetivo: demonstrar a relevância do ensino aplicado para o ouvinte atual. É genérico e abrangente. Foco em princípios gerais. Obrigado. Então, a ideia é você mostrar, beleza, por que Deus colocou isso aqui na Escritura? Como que isso impacta de alguma forma a minha vida? E aí acompanha comigo, eu vou ler aqui umas frases e eu quero completar essas frases que estão aí nesse quadrinho debaixo do como, né? Pense em como completar as frases. Eu vou completar aqui de uma forma possível, tá? Não a única forma, mas dentro desse exemplo que eu estou dando para vocês. Com base nisso, nós podemos aprender que, embora a santificação possa trazer algumas dores, é um processo que nos ajuda a desfrutar da verdadeira vida. De modo semelhante àquele povo, nós também somos tentados a abandonar o caminho da justiça e optar por algo que parece ser mais confortável. Por isso nós precisamos nos lembrar a cada dia que não existe vida verdadeira sem santificação. Como você tem lidado com a disciplina e correção de Deus na sua vida? E por aí vai. Tá? A gente poderia continuar refletindo aqui sobre esse tema. A implicação, diferente da explicação, é que nós começamos a falar muito mais usando o nós. Enquanto a explicação é, ele escreveu para aqueles, na implicação bom, então nós devemos, mesmo que seja um pouco mais genérico, mas a implicação vai nessas reflexões. É nesse momento em que a gente deveria refletir sobre a nossa vida. E aí, depois de fazer essas reflexões, a ideia é ir para a aplicação. Então, como podemos pôr isso em prática? Próximo, pode ler, por favor? Objetivo: tornar mais palpável e concreto os princípios gerais da implicação. É específico, prático e mensurável. Ok, porque às vezes a gente pode falar assim, uma implicação. Esse texto ensina que nós devemos amar o nosso próximo. Ok, já estou trazendo para nós, devemos amar o nosso próximo. Mas concorda que isso é extremamente genérico? Como assim amar o próximo? Se você for ver, todo mundo vai concordar com isso. Temos que servir as pessoas. Ninguém vai discordar disso. Temos que amar a Deus. Beleza? Agora, a aplicação, ela vai falar assim, como? Como amar a Deus especificamente? E aí tem algumas perguntas que você pode fazer para tentar responder. E aí, vou pedir lá na ponta. Pode ler? Como? Algo que eu deva ter, algo que eu possa fazer, algo que eu precise me arrepender, algo que eu precise avaliar, algo que eu deveria sentir. Dê sugestões, direções adequadas aos seus ouvintes. Ok, então a aplicação tende a trazer alguns imperativos, né? Como, por exemplo, creia
um imperativo. Creia que a santificação envolve dor, mas isso é um motivo de alegria, porque o resultado será a sua purificação, é sinal de que você é um filho de Deus. Isso é uma aplicação. Não é tão prática no sentido visível, mas é uma aplicação, é algo que você deve crer. Uma outra aplicação: faça uma lista com 3 áreas da sua vida em que você tem resistido para não ser esfregado e purificado. 3 áreas da sua vida. Depois, converse com seu discipulador ou seu pastor, peça ajuda. Não deixe o pecado ir te matando aos poucos. Esse é um outro tipo de aplicação possível. Em geral, a explicação vai mais no nosso intelecto, a implicação tende a pegar mais o nosso sentimento e a aplicação a nossa vontade. É algo que a gente vai fazer. Depois de tudo isso, vamos para a conclusão. Gostaria de concluir, então. É importante, só diga isso se você vai concluir mesmo, porque tem pessoas que assim falam 3 vezes que vão concluir. A primeira vez foi há 30 minutos atrás. Diga. Eu consegui ver se está aqui, você disse que a explicação é intelecto, a meditação é sentimento. Geralmente vai mais ou menos por aí. Realmente não está aqui na folha, mas uma forma de dividir, mais ou menos, seria isso. A explicação tem a ver com conteúdo, aquilo que eu aprendo. A implicação é quando eu começo a pensar na minha vida, então isso acaba tocando de certa forma no meu sentimento, na ideia da consciência. E a aplicação é, e agora o que eu faço? Aí a parte da vontade, a prática, de eu preciso tomar uma decisão agora. E por fim, então, conclusão. Quem parou a leitura lá? Pode ler, por favor. Então a ideia é você, na conclusão, você já falou tudo o que você tinha para falar. A ideia pode ser simplesmente você destacar algumas coisas só para a pessoa guardar a ideia principal daquilo que foi dito. Então, aqui no como, tem aqui relembre perguntas levantadas. Se lá na introdução você levantou perguntas, o que é a santificação? Eu preciso mesmo me dedicar à santificação? Relembra essas perguntas e responda de uma forma direta. Talvez você já tenha respondido ao longo do estudo, mas agora você só fecha para que isso fique bem claro se a pessoa perdeu, se distraiu em algum momento da explicação. Essa é a ideia. Dúvidas? Algum comentário sobre isso? No verso você tem a tabelinha em branco. Isso é para você usar depois, se você já tem o costume de fazer devocionais. Leva isso com você, tenta preencher nessa ordem aqui, talvez isso te ajude. Se você sente dificuldade em organizar o pensamento, tem uma ferramenta dessa, pode te ajudar a comunicar com mais clareza aquilo que você pretende passar. Você poderia dar o exemplo da conclusão que como fazer esse exemplo que você já vem trazendo em relação ao pecado? Posso. Poderia lembrar aquela pergunta, né? Se a santidade é operada por Deus, então qual que é a minha responsabilidade? De nada adianta buscar ser santo se a santidade é só 100%, é só na eternidade, né? Só que o que a Bíblia vai mostrar pra gente é que a gente tem que ser ativo nessa busca de santificação. Aqui até foi um texto que eu não li por causa do nosso tempo, mas que fala: buscai a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, né? Seria o nosso texto base. Eu não consegui explorá-lo tão bem quanto eu gostaria. Mas a ideia aqui do buscar a santificação não é para que a gente tenha acesso a Deus, porque isso não é feito pelo nosso esforço, mas é para que a gente desfrute da comunhão com Deus, né? Quanto mais a gente crescer em santidade, mais nós vamos desfrutar dessa vida que Deus deu aos seus filhos. Se alguém não está nesse processo de santificação,
esse alguém não é filho de Deus. É o que a Bíblia vai nos mostrar. Então, embora a perfeição total seja só no céu, sim, isso é verdade, mas a gente pode estar nesse processo, e a gente deve estar nesse processo de crescimento rumo à imagem de Cristo, para desfrutar ainda mais dessa comunhão com Deus, que embora a comunhão perfeita seja só lá, ela já começa aqui. A gente pode experimentar mais de Deus aqui, e o processo de santificação é para isso. Por isso, não fuja da santificação. Tem aí umas dicas, ou melhor, não tem. Só umas dicas finais aqui. Evite palavras introdutórias sem valor, do tipo, estou muito nervoso, não repara não, minhas axilas nunca suaram tanto e coisas do tipo. Não conte detalhes desnecessários. Quanto mais detalhe desnecessário você conta, mais poluição é na sua mensagem. Se você quer ser claro, tente ser objetivo, corte aquilo que não é necessário. Dê ênfase na lição principal. Cuidado para não ultrapassar o tempo, é o que eu estou tentando aqui. Tente falar menos, não mais. Cuidado com piadas internas, né? Certifique-se. Você pode brincar, mas cuidado aí para que realmente as pessoas entendam o que você quer dizer. E trate com seriedade cada oportunidade. Você está ministrando a palavra de Deus, o que não significa que você não possa ser bem-humorado. O que você não pode ser é relaxado, é negligente, é displicente. Por fim, queria mostrar para vocês um pouco do currículo de homilética. Se vocês estiverem aqui no próximo ano e fizerem essa matéria, isso aí é um pouquinho do que vocês vão estudar. A gente tem, só para vocês terem uma ideia, a gente tem uma aula inteira de 1h30 só para falar de introdução, outra aula só para falar de explicação, outra aula só para falar de ilustração, uma para falar de pregação expositiva e por aí vai. Os nossos alunos também precisam fazer exercícios como esse aqui na prática. Eles pregam em sala de aula. Meninas pregando para meninas, rapazes pregando ou só para os rapazes ou para a turma toda. E ali a gente tem a oportunidade de avaliar e de dar conselhos. E é um momento bem legal, embora seja sempre um momento tenso para todos. Mas todo mundo entende que é um momento importante porque aqui é um laboratório, então a gente aperfeiçoa aqui para chegar na igreja e poder fazer algo muito melhor. Então é uma matéria que eu particularmente gosto muito, tem me ajudado muito. Tenho muito a aprender ainda nisso e gosto de ensinar essa matéria porque ensinando eu me cobro mais de algumas coisas e tem sido importante para os nossos alunos. Então aqui é só um exemplo. Hoje vocês estão vendo um pouquinho aqui, selecionei de algumas aulas para que vocês conheçam, tá? Essa é a ideia. Gente, última vez que eu pergunto, alguma dúvida, algum comentário? Ok, então que Deus os abençoe, a gente pode conversar mais, podemos sair agora e... Obrigado.